O que deveria ter sido um momento de alívio dentro de um hospital se transforma em uma traição cruel quando um poderoso CEO assina os papéis do divórcio poucas horas depois que sua esposa dá à luz trigêmeos, enquanto sua amante fica por perto, sorrindo. Ele acredita que está apagando uma mulher em seu momento mais fraco, despojando-a de direitos, controle e dignidade, até que um único detalhe o paralisa completamente. O sobrenome impresso nos registros do bebê não é apenas um nome, é um gatilho que desencadeia uma reação em cadeia da qual ele não pode escapar. O que se segue não é apenas um coração partido, mas um colapso de poder, reputação e certeza, à medida que a verdade se move mais rápido do que o dinheiro jamais poderia. Fique conosco enquanto esta história se desenrola e nos diga de onde você está ouvindo e que horas são para você agora. A ala da maternidade do Hospital de Chicago brilhava sob luzes brancas e duras, do tipo que arrancava o calor de tudo o que tocavam. Monitores zumbiam e emitiam bips em ritmos constantes, preenchendo o corredor com um pulso mecânico que parecia mais alto no meio da noite. O ar cheirava a desinfetante e metal, limpo, mas implacável, como se a própria emoção tivesse sido esfregada. Evelyn Parker jazia imóvel em uma maca com rodas do lado de fora da sala de cirurgia. Sua pele estava pálida sob a fina bata hospitalar, o tecido azul claro, amassado por horas de tensão. Tubos transparentes saíam de seu braço, colados cuidadosamente no lugar, fornecendo fluidos que ela não sentia mais. Seu peito subia e descia, superficialmente, mas firme, enquanto fios escuros de cabelo grudavam em sua testa. Ela não se mexia. Ela não podia saber o que estava acontecendo a poucos metros de distância. A doutora Helen Morris saiu da sala de cirurgia, ainda vestindo seu jaleco cirúrgico branco. A exaustão aparecia nas linhas ao redor de seus olhos, mas sua voz estava controlada quando ela falou. Ela explicou que o parto de emergência tinha sido extremamente perigoso, que Evelyn havia perdido uma quantidade assustadora de sangue e que cada decisão na última hora tinha sido sobre sobrevivência. Suas palavras carregavam peso, não drama, o tom de alguém que acabara de travar uma guerra silenciosa. 3 bebês prematuros já estavam sendo levados às pressas pelo corredor em direção à unidade de terapia intensiva neonatal, UTI neonatal. Cada criança jazia em uma incubadora separada, cercada por paredes transparentes e telas piscantes que rastreavam sinais vitais frágeis. Os bebês eram pequenos, impossivelmente pequenos, embrulhados em cobertores macios que pareciam grandes demais para seus corpos. O bip constante dos monitores o seguia como um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. A poucos passos da porta da sala de parto, Richard Cole estava separado da equipe médica. Seu terno azul marinho estava impecável, passado tão nitidamente como se ele tivesse vindo de uma sala de reuniões em vez de um hospital. Sua camisa branca estava engomada, sua gravata perfeitamente alinhada. Ele observava as portas com o mesmo foco distante que usava ao esperar relatórios de lucros trimestrais. Sua expressão não mudou quando as incubadoras passaram. Madison Reed apareceu ao lado dele, seu vestido vermelho vinho marcante contra as cores suaves do hospital. O tecido abraçava sua figura, confiante e deliberado, e seus saltos pretos clicavam suavemente no chão polido. Ela olhou em direção à área de recuperação, onde Evelyn jazia, e se permitiu um sorriso pequeno e satisfeito. Não era alto, não precisava ser. Ao gesto sutil de Richard, um advogado deu um passo à frente e colocou uma fina pilha de papéis no armário
com tampo de vidro que revestia o corredor. Os documentos estavam planos, arrumados, prontos. Richard pegou a caneta sem hesitação. Ele não perguntou sobre a condição de Evelyn. Ele não perguntou os nomes das crianças que acabaram de entrar no mundo. Ele assinou rapidamente, sua mão firme, o movimento praticado. Madison se inclinou, seus lábios próximos ao ouvido dele, sussurrando algo que só ele podia ouvir. Uma risada suave escapou dela, leve e satisfeita, como se ela acabasse de assistir ao movimento final de um jogo que ela sabia que já havia vencido. A doutora Morris notou os papéis e se virou para Richard, a descrença passando por seu rosto. Ela perguntou a ele diretamente como ele poderia escolher esse momento para pedir o divórcio enquanto sua esposa estava inconsciente. Sua voz não se elevou, mas a pergunta pousou com força. Richard respondeu sem emoção. Ele disse que complicações familiares eram um passivo, um risco para sua imagem pública, e que era melhor terminar as coisas de forma limpa e imediata. As palavras soavam ensaiadas, despojadas de qualquer traço de conexão pessoal. Um membro da equipe administrativa se aproximou, com um tablet na mão, e confirmou que a papelada do divórcio havia sido oficialmente enviada com a assinatura de Richard. O processo já estava em andamento, registrado e com carimbo de data e hora, tão impessoal quanto qualquer outra transação. A enfermeira Linda Chaves passou pelo corredor em seu uniforme azul petróleo, seu crachá capturando a luz. Ela diminuiu a velocidade quando registrou o que estava acontecendo, seus passos vacilando por um breve momento. Seus olhos se moveram dos papéis para a forma imóvel de Evelyn e voltaram novamente, e algo se apertou em sua expressão. Através das paredes de vidro da UTI neonatal, a enfermeira Linda viu 3 pequenas pulseiras sendo impressas para os recém-nascidos. Ela se inclinou mais, lendo os nomes cuidadosamente. O sobrenome a fez parar. Parker Ellsworth. A cor drenou ligeiramente de seu rosto à medida que o reconhecimento se instalava. Ela silenciosamente tirou uma foto da tela da pulseira, seguindo o protocolo interno, e então guardou o telefone sem chamar atenção. Ao redor dela, o hospital continuava sua rotina, alheio ao significado contido naquele único detalhe. Madison cruzou os braços, seu vestido vermelho vívido contra os arredores estéreis, e olhou para Evelyn com desdém aberto. Richard ajustou o colarinho de sua camisa branca, deslizou a caneta de volta para o bolso e se afastou da área de recuperação, como se estivesse concluindo uma tarefa que não exigia mais sua presença. Uma enfermeira empurrando um carrinho de medicação passou, ouvindo fragmentos da troca. Ela olhou para Richard com choque, sua boca se apertando antes de seguir rapidamente, sem saber se tinha permissão para reagir. A doutora Morris agarrou o prontuário do paciente em suas mãos, seus nós dos dedos ficando brancos. Ela entendia o quão perto Evelyn havia chegado do limite, quão tênue a linha entre a vida e o colapso havia sido apenas minutos antes. O contraste entre essa realidade e a eficiência fria que se desenrolava no corredor fazia seu peito doer. Richard instruiu a equipe do hospital a direcionar todas as atualizações sobre os recém-nascidos ao seu representante legal. A doutora Morris recusou, afirmando firmemente que a única prioridade naquele momento era a segurança da mãe e dos bebês. Madison riu novamente, mais alto desta vez, observando que uma mulher, que não era mais esposa, não tinha legitimidade para fazer exigências. Um segurança observou a tensão à distância, mas não interveio. A influência de Richard era bem conhecida, e a hesitação preencheu o espaço onde a ação deveria estar. Dentro da UTI neonatal, os 3 bebês respiravam com assistência mecânica, os monitores marcando o tempo com precisão implacável.
O som ecoava como uma batida de tambor sob a superfície de tudo o mais, enfatizando a fragilidade do que acabara de começar. A enfermeira Linda moveu-se rapidamente para o posto de enfermagem, entrando no sistema e pesquisando a palavra-chave Ellsworth em alertas internos. A tela carregou, depois exibiu um único aviso legal. Sua respiração prendeu quando ela leu. Ela imediatamente ligou para Karen Whitfield, a consultora jurídica do hospital, e pediu que ela fosse à UTI neonatal sem demora. Quando Karen chegou momentos depois, vestida com um blazer azul marinho e movendo-se com propósito, a enfermeira Linda mostrou a ela o registro da pulseira. Karen estudou o nome Parker Ellsworth, depois olhou para cima lentamente. Em voz baixa, ela disse que o que acabara de acontecer poderia derrubar tudo, possivelmente em um único dia. O corredor caiu em uma quietude tensa, pesada com consequências não ditas, enquanto as máquinas continuavam a apitar e ninguém ainda entendia o quanto o equilíbrio já havia mudado. Evelyn Parker acordou com uma pressão pesada no peito, como se o próprio ar tivesse peso. Seus olhos ardiam quando ela tentava abri-los, a luz muito brilhante, muito nítida. O baipe constante de um monitor preenchia a sala, cada som pousando com insistência monótona, lembrando-a de que seu corpo ainda estava sendo medido, ainda sendo vigiado. Ela tentou levantar a mão. A dor explodiu instantaneamente, aguda e implacável, roubando-lhe o fôlego. Um som fraco escapou de sua garganta antes que ela pudesse impedi-lo. Através da névoa, um pensamento avançou, mais alto que a dor. Seus lábios se moveram, secos e trêmulos, e ela forçou as palavras para fora. Ela perguntou sobre seus bebês. A enfermeira Linda estava ao lado da cama, seu uniforme azul petróleo arrumado, sua postura cuidadosa e calma. Sua voz foi gentil quando ela respondeu, dizendo a Evelyn que os bebês estavam na UTI neonatal e que eram muito frágeis. Ela escolheu suas palavras lentamente, como se cada uma precisasse ser colocada exatamente no lugar certo para impedir que Evelyn quebrasse. Lágrimas escorreram pelas têmporas de Evelyn e entraram em seu cabelo. Ela os carregou por meses, sentiu cada chute, cada movimento inquieto, e agora ela não os havia tocado nenhuma vez. O espaço entre ela e seus filhos parecia enorme, como uma parede sobre a qual ela não podia ver. Um membro da equipe jurídica do hospital entrou na sala silenciosamente, segurando um tablet. A mulher dirigiu-se a ela como Evelyn Parker, usando o nome com distância profissional. Seu tom era plano enquanto ela explicava que o casamento havia sido legalmente encerrado durante a noite e que o procedimento havia sido registrado como válido. As palavras pairaram no ar, irreais e frias. Evelyn olhou para ela, incapaz de processar o que estava ouvindo. Ela estivera inconsciente, estivera sangrando, estivera lutando para permanecer viva. A ideia de que sua vida poderia ser desmantelada enquanto ela estava indefesa enviou uma onda de choque através de seu peito. Ela perguntou onde Richard estava. A pergunta saiu suave, quase esperançosa, e foi recebida com um silêncio desconfortável. O membro da equipe jurídica olhou para o tablet, evitando seus olhos, não oferecendo resposta alguma. A doutora Helen Morris entrou na sala, ainda vestindo seu jaleco branco, o leve cheiro de antisséptico agarrado ao tecido. Ela confirmou que Evelyn havia sobrevivido a uma situação crítica e que sua condição agora estava estável. Sua voz era firme, tranquilizadora, baseada em fatos. Evelyn imediatamente pediu para ver seus filhos. A urgência em sua voz surpreendeu até ela mesma, aguda e desesperada, impulsionada pelo instinto e não pelo pensamento.
Ficar deitada parecia impossível, agora que ela sabia que eles estavam vivos em algum lugar próximo. O membro da equipe jurídica respondeu que o acesso aos bebês estava sob revisão temporária devido à condição médica de Evelyn. A frase soava ensaiada, vazia de compaixão. Pousou como uma porta sendo fechada. Os dedos de Evelyn se enrolaram no cobertor. O tecido se amontoou em seu aperto enquanto uma percepção repugnante se instalava. Ela sentiu como se estivesse sendo empurrada para fora de sua própria vida, passo a passo, sem que ninguém pedisse seu consentimento. Karen Whitfield entrou na sala então, seu blazer azul marinho liso e composto. Ela não levantou a voz. Ela simplesmente pediu ao membro da equipe jurídica que saísse, deixando claro que Evelyn precisava de espaço, não de pressão. O pedido foi firme o suficiente para que a mulher obedecesse sem discutir. Karen falou calmamente, dizendo que a prioridade do hospital tinha que ser o cuidado médico e a humanidade básica, não a riqueza ou a influência. Suas palavras cortaram a tensão, criando um breve bolsão de segurança na sala. Evelyn ouviu o nome de Richard novamente e sentiu uma dor aguda se espalhar pelo peito. O abandono finalmente tomou forma, não mais abstrato, não mais distante. Era real e doía mais do que a dor da incisão. A enfermeira Linda ofereceu a Evelyn um pequeno copo de água e a encorajou a respirar lentamente. Ela explicou que sua pressão arterial ainda estava baixa e o estresse poderia piorar a situação. Evelyn obedeceu, embora suas mãos tremessem enquanto ela segurava o copo. Ela pediu para ligar para sua família, precisando de uma voz que pertencesse ao seu passado, a algo sólido. A enfermeira Linda verificou o telefone dela. Depois explicou gentilmente que ele havia sido temporariamente bloqueado como parte dos procedimentos administrativos. A explicação parecia vazia, outra pequena perda em camadas sobre as outras. A doutora Morris explicou que Evelyn precisava de mais algumas horas de recuperação antes de poder se mover com segurança. As palavras faziam sentido medicamente, mas emocionalmente pareciam outra barreira. Outro atraso que ela não podia controlar. Mesmo assim, Evelyn tentou se sentar. O esforço a esgotou, mas ela se recusou a deitar completamente. Ela acreditava, com uma certeza teimosa, que ver seus filhos lhe daria força, que isso a ancoraria ao mundo novamente. Karen revisou o arquivo do hospital e notou uma série de notas incomuns marcadas como mudanças temporárias na autoridade de tomada de decisão. Ela perguntou quem as havia solicitado. A equipe do sistema evitou dar uma resposta clara, e a hesitação falava muito. A enfermeira Linda se inclinou mais e sussurrou que as pulseiras dos bebês carregavam o sobrenome Parker Ellsworth e que o sistema havia acionado um alerta. Evelyn ouviu o nome desconhecido e franziu a testa. Ela tinha ouvido sua mãe mencioná-lo uma vez, anos atrás, mas nunca havia sido explicado. Karen disse a ela para manter a calma, garantindo-lhe que estava convocando uma reunião de emergência com a liderança do hospital. Evelyn deitou-se, olhando para o teto, sentindo como se tudo pelo que ela havia lutado estivesse escorregando por entre seus dedos. A doutora Morris documentou que Evelyn estava alerta, orientada e expressando claramente um desejo razoável de cuidar de seus filhos. Cada palavra escrita parecia um pequeno escudo, frágil, mas necessário. Karen solicitou que Evelyn tivesse pelo menos uma oportunidade de ver seus bebês através do vidro, citando direitos maternos e estabilidade emocional. Um gerente de corredor chegou, afirmando que uma confirmação adicional era necessária, antes que o acesso pudesse ser concedido. O atraso esmagou Evelyn.
As lágrimas vieram sem aviso, quentes e incontroláveis. Parecia uma punição direcionada à pessoa mais fraca da sala, imposta simplesmente porque ela não podia revidar. Karen encontrou o olhar do gerente e disse claramente que esse atraso se tornaria evidência se o assunto chegasse ao tribunal. A sala ficou em silêncio depois disso, densa de tensão e consequências não ditas. Evelyn ficou lá, ouvindo as máquinas, esperando, seu coração doendo no silêncio, suspenso em um momento em que nada avançava e tudo parecia dolorosamente incerto. Naquela noite, Richard Cole apareceu em um evento corporativo no centro de Chicago, como se nada tivesse acontecido. O local brilhava com vidro polido e iluminação suave, um espaço cuidadosamente curado, onde a confiança importava mais do que a verdade. Ele se movia pela sala com passos medidos, vestindo um terno azul marinho que lhe caía perfeitamente, sua postura reta, sua expressão calma. Em sua mão havia um copo de água, segurado frouxamente, como se até mesmo a indulgência estivesse abaixo dele esta noite. Madison Reed ficou perto dele. Seu vestido vermelho vinho se destacava contra os tons neutros da sala, a cor ousada, intencional. Ela sorria facilmente, brilhantemente, virando-se para cada câmera que se inclinava em sua direção. Quando os fotógrafos chamavam o nome de Richard, ela se inclinava apenas o suficiente para ser vista ao lado dele, sua presença inconfundível. Para um pequeno grupo de convidados, Madison falou em voz baixa e confiante, dizendo que tudo havia sido limpo e que Richard estava livre agora. Seu tom carregava satisfação, quase diversão. Richard não a corrigiu. Ele não esclareceu. Seu silêncio funcionou como concordância, um endosso silencioso que não exigia explicação. Mais tarde, Madison postou uma foto online de suas mãos entrelaçadas, a imagem nítida e deliberada. A legenda zombava do passado com uma referência a um novo começo. Em minutos, a postagem atraiu atenção, curtidas se acumulando rapidamente, comentários especulando, celebrando, parabenizando. A história estava sendo escrita sem Evelyn. De volta ao hospital, Evelyn assistia à televisão montada na parede de seu quarto de recuperação. A imagem apareceu de repente durante um segmento de notícias, emoldurada por manchetes polidas e rostos sorridentes. Richard e Madison estavam juntos, compostos e indiferentes. O contraste entre a tela e o quarto estéril era insuportável. Os dedos de Evelyn apertaram o lençol até que seus nós dos dedos ficassem brancos. A dor emocional cortou mais fundo do que a ferida cirúrgica, roubando-lhe o fôlego de uma forma que nenhuma medicação poderia aliviar. A sensação de humilhação se instalou pesadamente em seu peito, espessa e sufocante. A enfermeira Linda pegou o controle remoto e desligou a televisão. Mas o estrago já estava feito. O silêncio que se seguiu parecia carregado, pesado com o que não podia ser apagado. O quarto parecia menor, o ar mais difícil de aspirar. A doutora Helen Morris verificou os sinais vitais de Evelyn com eficiência prática. Sua expressão se contraiu ligeiramente, enquanto ela avisava que o estresse poderia interferir na recuperação, especialmente após o parto. Evelyn assentiu, embora seus olhos permanecessem fixos na tela em branco, reprisando o que ela tinha visto. Em outro lugar do hospital, Karen Whitfield atendeu a uma ligação do Departamento de Comunicações. Eles a informaram que Richard queria controlar a narrativa. Karen ouviu sem interrupção, depois recusou categoricamente. Ela afirmou calmamente que o hospital não seria usado para silenciar uma mãe pela conveniência de um executivo rico. Richard, enquanto isso, afastou-se do evento tempo suficiente para fazer um telefonema.
Ele contatou um membro do conselho do hospital, lembrando-os de contribuições financeiras anteriores. A implicação era clara, e a resposta veio rapidamente. O membro do conselho prometeu que a situação na UTI neonatal seria tratada discretamente. Richard aceitou isso como esperado, mal reagindo. Madison inclinou-se mais para ele após a ligação, sua voz suave, mas certa. Ela o lembrou de que uma mãe vulnerável não poderia resistir a um CEO com recursos e conexões. Seu sorriso carregava confiança absoluta, como se o resultado já tivesse sido decidido. Quando Richard falou dos 3 bebês mais tarde naquela noite, seu tom era frio e distante. Ele se referiu a eles como ativos a serem gerenciados, responsabilidades a serem organizadas, nunca uma vez como crianças. A linguagem revelou mais do que ele pretendia, despojando o momento de humanidade. Na UTI neonatal, as máquinas continuavam seu ritmo constante. Os bebês jaziam em suas incubadoras, pequenos peitos subindo e descendo com assistência mecânica. Enfermeiras revezavam-se silenciosamente, ajustando configurações, registrando números, protegendo vidas que ainda não tinham voz. A enfermeira Linda fez uma pausa perto das incubadoras, observando-as por um longo momento. Ela lembrou a si mesma que esta não era uma história sobre dinheiro ou influência, mas sobre ética, sobre fazer o que era certo quando mais importava. O pensamento se fixou firmemente em sua mente. Karen enviou um e-mail interno, instruindo a equipe a proteger os registros de acesso e preservar todos os registros relacionados ao arquivo de Evelyn. Ela enfatizou precisão, responsabilidade e transparência. Cada palavra foi deliberada, projetada para manter a linha contra interferências. A doutora Helen adicionou sua própria documentação, confirmando formalmente que Evelyn estava mentalmente competente, totalmente consciente e não mostrando sinais de julgamento prejudicado. A declaração era factual, clínica e necessária. Um funcionário administrativo do hospital hesitou antes de encaminhar informações confidenciais para Karen. O medo de retaliação tremulou em seu rosto, mas eles enviaram de qualquer maneira, escolhendo a consciência em vez do conforto. Evelyn perguntou a Karen com voz trêmula se ela ia perder seus filhos. A pergunta carregava puro medo, despojado de orgulho ou raiva. Karen encontrou seu olhar e respondeu cuidadosamente, dizendo a ela que a lei protegia as mães e que a verdade tinha uma maneira de se impor, mesmo contra o poder. Alheia à conversa, Madison enviou uma mensagem a um contato do hospital, instando-os a aumentar as restrições ao acesso de Evelyn à UTI neonatal. O tom era impaciente, exigente. Karen mais tarde descobriu rastros dessa troca, enterrados no sistema eletrônico, inacabados, registrados incorretamente. Evelyn ficou imóvel, concentrando-se em sua respiração. Cada inalação lenta parecia uma promessa que ela fazia silenciosamente aos seus bebês, um voto de permanecer presente, de suportar. A enfermeira Linda preparou a papelada solicitando permissão para contato pele a pele, citando os padrões de atendimento da UTI neonatal. A doutora Helen apoiou o pedido sem hesitação, observando os benefícios para bebês prematuros. Karen agendou uma reunião de emergência com a liderança do hospital, com a intenção de bloquear a influência externa antes que ela pudesse aprofundar seu alcance. A atmosfera no prédio mudou, sutil, mas inconfundível. Do outro lado da cidade, Richard ria facilmente entre os convidados, copos tilintando ao seu redor. Invisível, despercebida por ele. Uma única linha de dados carregando o nome. Ellsworth continuava a se mover para cima através dos sistemas internos, silenciosa e persistente,
aproximando-se daqueles que não poderiam ignorá-la. Na manhã seguinte, Karen Whitfield recebeu um alerta interno, marcado com prioridade incomum. A linha de assunto referenciava uma linhagem sinalizada associada a 3 recém-nascidos. Era breve, técnico e inequivocamente sério. Karen fez uma pausa antes de abri-lo, já sentindo que algo maior do que o protocolo hospitalar havia sido colocado em movimento. Ela abriu o arquivo e rolou cuidadosamente. Lá estava Parker Ellsworth, destacado e codificado no mais alto nível de prioridade interna. A designação não era decorativa. Carregava peso, história e consequências que iam muito além de um único andar de hospital. A enfermeira Linda explicou calmamente que o alerta havia sido acionado no momento em que as pulseiras com os nomes foram impressas na UTI neonatal. O sistema não hesitou. Reconheceu o sobrenome instantaneamente, como se estivesse esperando por ele. A voz de Linda permaneceu profissional, mas seus olhos refletiam a gravidade do que aquele reconhecimento significava. A doutora Helen Morris confirmou que os bebês eram prematuros e exigiam um ambiente estável e controlado. Qualquer interrupção, ela enfatizou, poderia ser perigosa. Suas palavras eram firmes, baseadas na medicina e inflexíveis à pressão externa. Karen contatou o departamento jurídico sênior do hospital e perguntou diretamente sobre o protocolo conectado ao fundo Ellsworth. Ela escolheu suas palavras cuidadosamente, ciente de que esta não era uma investigação comum. A resposta veio rapidamente. O fundo, disseram a ela, era uma entidade de proteção familiar de longa data com amplo alcance legal e uma reputação de ação rápida. Não esperava. Movia-se. Evelyn ouviu a palavra fundo e sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Aquele mundo era estranho para ela, cheio de dinheiro, contratos e poder que ela nunca havia tocado. O medo apertou seu peito, silencioso e imediato. Ela falou suavemente, insistindo que queria apenas seu direito de ser mãe. Ela não queria uma briga, um espetáculo ou uma guerra que ela não pudesse vencer. Sua voz tremia, mas sua determinação era clara. Karen encontrou seu olhar e disse a ela que às vezes a justiça precisava de uma porta legal para entrar. Não era tranquilização, era preparação. Uma chamada chegou ao posto de enfermagem. O interlocutor identificou-se como consultor jurídico do fundo da família Ellsworth. Seu tom era calmo, medido e confiante. Ele pediu para falar com alguém autorizado a confirmar a segurança de Evelyn. A enfermeira Linda transferiu a ligação para Karen sem hesitação. Ela entendeu instintivamente que este momento não pertencia mais apenas à administração do hospital. Karen ouviu enquanto o homem do outro lado solicitava a confirmação de que Evelyn estava segura e recebendo cuidados adequados. Sua voz não carregava urgência, apenas expectativa. Karen respondeu honestamente. Ela afirmou que Evelyn estava sendo restringida de acessar seus filhos de uma maneira que não se alinhava com a prática médica ou ética padrão. O representante reconheceu a informação e disse que o fundo enviaria alguém ao hospital naquele mesmo dia. A ligação terminou sem mais explicações. Evelyn olhou para suas mãos, descansando sobre o cobertor fino. Elas pareciam estranhas, como se sua vida estivesse sendo puxada para uma corrente que ela não podia controlar. Tudo estava se movendo rápido demais, além de seu alcance. A doutora Helen sugeriu que Evelyn fosse levada em uma cadeira de rodas para o corredor da UTI neonatal. A proximidade, disse ela, poderia reduzir a ansiedade e ajudar a estabilizá-la emocionalmente. Era uma decisão médica, enraizada na compaixão. Um supervisor de corredor objetou, citando a necessidade de aguardar uma decisão. Karen respondeu imediatamente,
solicitando que o motivo da negação fosse documentado por escrito. O pedido mudou a atmosfera instantaneamente. O supervisor hesitou. Todos na sala entenderam que explicações escritas se tornavam evidência. O silêncio se seguiu antes que a objeção se dissolvesse. Evelyn foi levada em uma cadeira de rodas para o corredor. Sua bata hospitalar azul clara estava amassada da noite. Seu rosto pálido, olhos vermelhos de exaustão e medo. O movimento em si parecia surreal, como flutuar entre mundos. Ela parou em frente ao vidro da UTI neonatal. 3 incubadoras estavam lá dentro, pequenas e brilhantes. Evelyn pressionou a mão no peito, concentrando-se em sua respiração, ancorando-se no momento. A enfermeira Linda estava ao lado dela, sua voz suave, mas firme. Ela prometeu que ninguém cortaria o vínculo de uma mãe sem lutar. As palavras eram silenciosas, mas sustentavam. Karen, enquanto isso, descobriu um pedido para alterar a autoridade de tomada de decisão que havia sido enviado de um endereço de e-mail externo. O momento era suspeito. A trilha estava incompleta. Ela contatou a TI imediatamente, ordenando que bloqueassem o acesso de edição e preservassem todos os registros do sistema para investigação. Seu tom não deixava espaço para negociação. Uma mensagem de Richard chegou logo depois, exigindo que seu representante recebesse atualizações completas da UTI neonatal. O fraseado era possessivo, autoritário. Karen respondeu formalmente, afirmando que o hospital operava sob diretrizes médicas e direitos maternos, não demandas pessoais. A resposta foi enviada e registrada. Madison ligou para Richard, descartando o nome Ellsworth como intimidação. Ela o encorajou a permanecer firme, confiante de que o dinheiro e a influência prevaleceriam. Sua certeza era inabalável. Richard aceitou sua tranquilização. Ele passou a vida vendo portas se abrirem com sua aproximação. Ele não via razão para que esta fosse diferente. Do lado de fora do hospital, um sedã preto parou na entrada. O motor desligou suavemente. Um homem saiu, vestindo um terno grafite, seus movimentos compostos e deliberados. Ele se aproximou da recepção e se apresentou como Samuel Ellsworth. Sua voz era calma, seu pedido direto. Ele pediu para ver Evelyn Parker imediatamente. Do fim do corredor, Karen o avistou. Ela reconheceu a postura, a presença, a inconfundível mudança na gravidade que o seguia. Naquele momento, ela soube que o equilíbrio começara a virar, e o próprio ar parecia prender a respiração. Samuel Ellsworth entrou na sala de recuperação sem urgência, seu terno grafite sob medida, seus movimentos controlados. Seus olhos eram firmes, avaliando o espaço, os monitores, a mulher na cama. Nada nele parecia acidental. Ele carregava a calma de quem entendia o tempo e a consequência. Evelyn o observou de perto, instintivamente cautelosa. Um estranho entrando em seu quarto em seu momento mais vulnerável parecia intrusivo, quase ameaçador. Ela respirou fundo, preparando-se, sem saber se esta era outra tentativa de tirar algo dela. Samuel falou primeiro. Ele disse que tinha vindo porque os 3 recém-nascidos carregavam o sobrenome Parker Ellsworth e porque um mecanismo de proteção havia sido ativado. Sua voz era medida, nem suave nem forte, como se estivesse afirmando um fato em vez de uma reivindicação. Evelyn balançou a cabeça ligeiramente e disse que não entendia o que Ellsworth significava em sua vida. O nome soava distante, pesado com implicações que ela nunca havia escolhido. Samuel explicou que o fundo da família Ellsworth era uma entidade de proteção familiar
e que as crianças estavam dentro de uma linhagem legalmente reconhecida. Ele falou de estrutura, de salvaguardas, de obrigações. As palavras eram precisas, cuidadosas para não sobrecarregar. Evelyn respondeu calmamente que não precisava de dinheiro. O que ela precisava era do direito de ser mãe sem humilhação, sem medo. Sua voz vacilou, mas seu significado não. Samuel respondeu que a proteção não era apenas sobre dinheiro, era sobre autoridade legal, forte o suficiente para bloquear o abuso quando o poder era mal utilizado. Ele não levantou a voz. Ele não prometeu conforto. Ele prometeu limites. Karen Whitfield sentou-se ao lado de Evelyn, seu blazer azul marinho impecável, sua postura ancorada. Ela confirmou que o hospital havia documentado interferência irregular originada do lado de Richard. O reconhecimento se instalou na sala como uma linha traçada no chão. A doutora Helen Morris adicionou o arquivo médico, afirmando claramente que Evelyn estava alerta, orientada e capaz de cuidar de seus filhos dentro dos limites apropriados. Sua assinatura era firme, clínica, inegável. Samuel solicitou uma reunião com o conselho do hospital para suspender todas as restrições injustificadas ao acesso materno. O pedido não foi formulado como uma sugestão. Foi formulado como uma correção. Karen organizou a reunião imediatamente. Ela reconheceu a mudança. O peso na sala havia mudado de direção e não estava mais pressionando apenas Evelyn. Samuel produziu uma autorização formal do Fundo Ellsworth, confirmando sua posição legal para proteger crianças com o nome Ellsworth. O documento era limpo, inconfundível e completo. A voz de Evelyn tremeu quando ela perguntou se Richard poderia levar seus filhos. O medo era cru, desprotegido, despojado de orgulho. Samuel respondeu que qualquer tentativa de manipular a custódia seria contestada imediatamente. Não havia raiva em seu tom, apenas certeza. A enfermeira Linda voltou com uma cadeira de rodas, seu uniforme azul petróleo nítido. Ela explicou os passos calmamente, preparando Evelyn para o transporte para a UTI neonatal, sob diretrizes médicas. Sua presença ancorou o momento. A doutora Helen assinou um pedido para uma janela de contato designada, permitindo a Evelyn acesso visual aos bebês para apoiar a estabilização emocional. A caneta parou apenas brevemente antes de completar o pedido. Samuel enviou uma breve mensagem à equipe jurídica do fundo, instruindo-os a preparar registros de proteção de emergência se a interferência continuasse. A ação foi rápida, contida e silenciosa. Karen solicitou que a segurança do hospital registrasse qualquer tentativa de Richard ou Madison de entrar ou influenciar a UTI neonatal. O pedido foi registrado, reconhecido e colocado em prática. Evelyn foi levada pelo corredor, as luzes brancas brilhantes refletindo no chão polido. O movimento a tornou consciente de cada dor, cada respiração superficial, cada momento que ela havia perdido. Ela parou diante da primeira incubadora e colocou a mão contra o vidro. Lágrimas escorreram por suas bochechas em silêncio. O momento era íntimo, frágil, sagrado. A enfermeira Linda explicou que os bebês estavam se estabilizando, mas que cada hora ainda importava. Sua voz carregava esperança cautelosa. Temperado pela realidade, Samuel ficou alguns passos atrás, mantendo distância. Ele entendia que aquele momento pertencia a uma mãe, não à lei ou ao legado. Karen recebeu um alerta de que Richard havia arquivado um pedido para congelar a visitação, citando o estado mental de Evelyn. O momento era inconfundível. Samuel afirmou claramente que tal movimento seria considerado manipulação sem base médica.
Suas palavras não eram uma ameaça, eram uma classificação. A doutora Helen documentou por escrito que o estresse de Evelyn resultava de abandono e pressão legal, não de perda de controle mental. O esclarecimento foi exato, decisivo. Samuel instruiu que um processo de avaliação independente fosse iniciado imediatamente para neutralizar qualquer tentativa de difamação. A instrução avançou sem resistência. Evelyn perguntou, quase num sussurro, se podia segurar um de seus bebês. Ela precisava de algo real, algo sólido, para evitar colapsar internamente. A enfermeira Linda começou os preparativos para o contato pele a pele, seguindo o protocolo da UTI neonatal cuidadosamente. Ela coordenou com o médico responsável, suas mãos firmes, seu foco inabalável. Samuel disse a Evelyn que ela tocaria seu filho naquele dia e que ninguém tinha o direito de impedi-lo sem justa causa. A garantia se instalou em seu peito como calor. Karen concluiu a reunião com a liderança do hospital rapidamente, afirmando claramente que a instituição apoiaria a ética médica e a consciência humana. Ninguém discutiu. Ninguém interrompeu. A sala ficou quieta depois disso, preenchida com o zumbido suave das máquinas e o ritmo constante da respiração. Enquanto todos esperavam que o próximo momento chegasse, Richard Cole leu o e-mail 2 vezes antes que o significado se instalasse. Seu acesso à UTI neonatal havia sido temporariamente suspenso para revisão. O fraseado era clínico, neutro, mas o atingiu como um golpe. Pela primeira vez em anos, algo havia sido tirado de suas mãos, sem aviso. Ele ficou congelado em seu escritório, a cidade visível através do vidro atrás dele. Seu terno azul marinho estava impecável, passado à perfeição, mas seus dedos tremiam quando ele abaixou o telefone. A sensação era desconhecida, quase humilhante, e ele apertou a mandíbula para se equilibrar. Madison Reed inclinou-se sobre o ombro dele e viu a notificação. Ela riu a princípio, um som curto e desdenhoso, como se a mensagem não fosse nada mais do que um inconveniente, mas seu sorriso vacilou quase imediatamente. Um lampejo de inquietação cruzou seus olhos antes que ela o mascarasse. Richard discou para um membro do conselho do hospital sem hesitação. Sua voz era aguda, comandante, exigindo que a suspensão fosse levantada imediatamente. Ele esperava conformidade, ou pelo menos tranquilização. Em vez disso, a resposta foi contida. Foi-lhe dito que o fundo Ellsworth havia solicitado uma revisão independente e, nessas circunstâncias, o hospital não poderia intervir. As palavras eram educadas, mas finais. Richard bateu a palma da mão na mesa. Ele não estava acostumado a ser negado. O impacto ecoou no escritório silencioso. Ressaltando sua frustração, Madison o instou a agir agressivamente. Ela avisou que a hesitação lhe custaria sua posição ao lado dela, sua imagem, sua autoridade. O medo impulsionava sua insistência, não a lealdade. Richard ordenou que seu advogado apresentasse uma moção de emergência e ia imediatamente. Quando o advogado alertou que tal medida poderia sair pela culatra, Richard o interrompeu. O controle era seu instinto, seu reflexo. Ele não podia tolerar atrasos. Uma mensagem de seu assistente se seguiu, referenciando um inquérito interno do sindicato sobre risco à liderança relacionado ao comportamento familiar. O rosto de Richard endureceu. Ele gritou com o assistente, instruindo-os a bloquear todas as perguntas. A ideia de sua imagem de CEO rachar o aterrorizava. Madison postou outra atualização confiante online. Um show de desafio, mas os comentários mudaram rapidamente. O elogio deu lugar à crítica. Perguntas surgiram. A dúvida se infiltrou. Então o vídeo apareceu, granulado, mas claro.
mostrava Richard em um corredor de hospital, assinando a papelada para recusar a visitação calmamente, sem angústia visível. A ótica foi devastadora. Richard exigiu que o vídeo fosse removido. Ele fez ligações, emitiu ameaças, usou favores. Era tarde demais. A mídia local já o havia arquivado, espalhando-o mais rápido do que ele podia conter. Thomas Grant, o presidente do conselho, convocou-o para uma reunião de emergência. O pedido não era opcional. Richard entrou na sala de reuniões momentos depois, sua aparência impecável, mas a atmosfera estava fria, pesada com julgamento. Ninguém ofereceu uma saudação. Thomas falou claramente. O conselho precisava de respostas. Risco ético, disse ele. Impactava diretamente o valor da empresa. As palavras cortaram a sala. Richard insistiu que este era um assunto privado. Thomas respondeu que deixou de ser privado no momento em que crianças recém-nascidas foram usadas como alavanca. A distinção era clara, implacável. Do lado de fora da sala, Madison esperava no corredor. Seu vestido vermelho vinho chamava a atenção, mas ninguém olhava para ela com respeito mais. Ela sentiu isso, a mudança sutil, a maneira como a influência evaporava. Outro alerta chegou ao telefone de Richard. Várias contas ligadas à empresa estavam agora sujeitas a pedidos de auditoria de parceiros. O momento não era coincidência. A compreensão surgiu lentamente. O fundo Ellsworth não estava limitado às paredes do hospital. Ele alcançava sistemas financeiros, parcerias, pontos de pressão que ele sempre assumiu serem seguros. Richard chamou Madison para um escritório lateral, tentando tranquilizá-la, mas sua voz falhou ligeiramente. O medo transparecia pelas bordas. Madison ouviu, depois disse que não queria ser arrastada com ele. Ela o lembrou, sem suavidade, que sempre se colocara em primeiro lugar. A declaração soou como traição. Pela primeira vez, Richard viu a instabilidade na lealdade dela. A percepção o deixou frio. Seu advogado ligou novamente, relatando que a moção para congelar a visitação havia sido rejeitada, contestada pela certificação médica da doutora Helen. A porta legal havia se fechado. Richard rangeu os dentes. Cada rota familiar em que ele confiava estava bloqueada. Thomas Grant enviou um segundo aviso de reunião intitulado Revisão de Liderança. As palavras fizeram o estômago de Richard apertar. Sua posição não estava mais segura. Chega de esperar. Chega de reagir. Richard decidiu que iria ao hospital pessoalmente. Ele precisava retomar a iniciativa para enfrentar a situação diretamente. Madison o seguiu, seus saltos batendo na calçada bruscamente, cada passo ecoando como confiança forçada. Ela se agarrava à aparência, mesmo quando a incerteza roía por baixo dela. As portas do hospital se abriram, admitindo-os na luminosidade estéril. Richard entrou, mandíbula travada, mente acelerada. Ele não viu Samuel Ellsworth esperando à frente, invisível, mas preparado, enquanto o ar ficava pesado com a promessa de colisão e o silêncio se instalava. Richard Cole avançou em direção à UTI neonatal, com passos rápidos e deliberados, seu terno azul marinho impecável, seu rosto queimando com fúria contida. O corredor se estreitou à medida que ele se aproximava, as luzes estéreis refletindo em pisos polidos que não ofereciam calor. Cada passo parecia uma exigência, uma afirmação de que ele ainda pertencia ali. A segurança entrou na frente dele e levantou a mão, calma, mas firme. Eles o informaram que seu acesso à UTI neonatal havia sido suspenso. As palavras eram simples. O efeito foi explosivo. A voz de Richard aumentou instantaneamente. Ele exigiu um gerente, insistindo que dinheiro e autoridade sempre abriram portas para ele.
Sua raiva ecoou pelo corredor, atraindo olhares de enfermeiras e funcionários que diminuíram o passo, mas não intervieram. Madison Reed permaneceu logo atrás dele, seu vestido vermelho vinho marcante contra as paredes pálidas. Ela sorriu levemente, uma provocação deliberada, como se desafiasse a situação a escalar ainda mais. No extremo oposto do corredor, Samuel Ellsworth apareceu. Ele não se apressou, seu terno grafite era discreto, sua postura composta. Ele observou Richard da maneira como alguém poderia ler um arquivo, absorvendo detalhes sem emoção. Richard o notou e exigiu saber quem ele era. A pergunta saiu afiada, mas seu tom suavizou inconscientemente quando o nome Ellsworth foi pronunciado. Algo nele o inquietou. Samuel se apresentou como um representante do fundo da família Ellsworth e instruiu Richard a manter suas palavras dentro dos limites. Sua voz não carregava ameaça, apenas autoridade ancorada na certeza. Richard insistiu que os bebês eram seus filhos. Samuel respondeu calmamente que o sobrenome das crianças havia ativado direitos de proteção através de sua mãe. A distinção pousou como uma parede que Richard não podia atravessar. Richard virou-se para Madison, procurando reforço. Ela não disse nada. Seu silêncio falava de cautela, de medo de ser oficialmente gravada, de autopreservação. Então, Evelyn Parker foi trazida em uma cadeira de rodas para o corredor. Ela usava uma bata hospitalar azul clara, o rosto pálido, o corpo ainda frágil. No entanto, havia firmeza em sua postura, uma resolução silenciosa que não estava lá antes. Evelyn encontrou o olhar de Richard. Não havia súplica agora. Seus olhos estavam claros, focados, baseados na realidade, em vez de esperança. Richard deu um passo em direção a ela, suavizando sua expressão, tentando a postura de reconciliação. Evelyn levantou a mão, parando-o sem dizer uma palavra. O gesto foi pequeno, mas final. Ela falou calmamente, lembrando-o de que ele havia assinado o divórcio enquanto ela não podia se proteger. Ela disse a ele que não esqueceria essa escolha. As palavras não carregavam drama, apenas verdade. Madison riu alto, tentando abalar a determinação de Evelyn. Evelyn não olhou para ela, nem uma vez. A presença de Madison dissolveu-se em irrelevância. Samuel ficou ao lado de Evelyn, mantendo uma distância respeitosa. Sua postura era protetora, sem intrusão. Um limite visível, em vez de um escudo. Karen Whitfield chegou momentos depois, seu blazer azul marinho nítido. Ela lembrou a Richard que qualquer declaração feita ali poderia ser formalmente documentada. O aviso foi preciso, profissional. Richard mudou de tática, sua voz caindo para algo mais sombrio. Ele alegou que Evelyn era instável, incapaz de cuidar de bebês prematuros. A acusação pairou pesada no ar. A doutora Helen Morris deu um passo à frente exatamente no momento certo, seu jaleco branco inconfundível. Ela afirmou claramente que Evelyn era clinicamente competente e capaz, com suporte adequado. A declaração cortou a tensão. Madison olhou ao redor do corredor. Enfermeiras, médicos e funcionários haviam parado, observando. Seu sorriso endureceu, a performance perdendo o limite. Samuel solicitou que o hospital apresentasse os registros de acesso para identificar quem havia tentado restringir os direitos de Evelyn. O pedido foi processual, inevitável. Karen confirmou que a TI havia bloqueado todas as funções de edição e que cada ação carregava um carimbo de data e hora. O sistema falaria por si mesmo. Richard olhou em volta e percebeu que a deferência familiar havia desaparecido. Ninguém baixou os olhos.
ninguém se moveu para apaziguá-lo. Evelyn falou novamente, sua voz firme. Ela disse que seus filhos não eram moedas de troca e que levaria o assunto ao tribunal, se necessário. A declaração não vacilou. Richard alcançou a mão dela. Evelyn retirou-se instantaneamente. Um movimento limpo e decisivo que não deixou espaço para interpretações erradas. Madison forçou um sorriso e alegou que Richard só queria o que era melhor. As palavras caíram planas, vazias, despojadas de convicção. Samuel anunciou que o fundo Ellsworth solicitaria ordens de proteção de emergência para impedir qualquer contato não autorizado. O anúncio pousou silenciosamente, mas irrevogavelmente. Richard recuou meio passo. Pela primeira vez, o poder em que ele confiava não lhe respondeu. A percepção registrou-se em seus olhos. A segurança se aproximou novamente e solicitou que Richard deixasse a área da UTI neonatal para evitar angústia aos bebês prematuros. O pedido foi firme, inegociável. Richard virou-se, a raiva fervendo sob a superfície. Enquanto ele caminhava pelo corredor, o medo finalmente apareceu, desmascarado e inegável. Evelyn o viu ir. Ela colocou a mão sobre o coração e disse a si mesma que, a partir daquele momento, ela lutaria com a verdade, não com lágrimas. O corredor caiu em silêncio, pesado e esperando. O tribunal estava quieto quando Karen Whitfield apresentou a petição de emergência, o leve raspar de papel contra a madeira soando mais alto do que deveria. Sua postura era ereta, deliberada, como se cada documento carregasse peso além da tinta. Ela falou claramente sobre proteção imediata para uma mãe e seus filhos, e a sala se ajustou a essa clareza. Cadeiras ficaram imóveis, respirações foram presas. Samuel Ellsworth entrou com sua equipe jurídica e tomou seu lugar sem cerimônia. Ternos escuros, movimentos controlados, olhos que mediam em vez de reagir. Não havia urgência em seu passo, apenas preparação, como se o momento tivesse sido antecipado e encontrado exatamente na hora. Evelyn foi trazida em uma cadeira de rodas. O azul pálido de sua bata hospitalar aparecia sob um casaco leve. O tecido estava recolhido cuidadosamente, para não puxar contra ela. A equipe médica ficou por perto, não pairando, mas presente da maneira que os profissionais ficam quando a margem de erro é pequena. Suas mãos descansavam nos apoios de braço, dedos curvados, ancorando-se. A confirmação da doutora Helen foi entregue calmamente. Evelyn estava alerta, orientada, capaz de tomar decisões. Sem impedimento, sem confusão. As palavras pousaram com a autoridade da ciência, firmes e sem emoção, e o tribunal as absorveu. A enfermeira Linda seguiu com os registros do sistema. Ela descreveu carimbos de data e hora, pulseiras de identificação, o momento preciso em que o sobrenome Parker Ellsworth foi impresso e protegido. Os dados eram factuais, sem adornos e impossíveis de interpretar mal. Preencheram a sala com a certeza silenciosa de uma trilha digital. Karen então apresentou registros, mostrando tentativas de alterar o acesso à visitação imediatamente após a assinatura do divórcio. Sua voz não se elevou. Não precisava. A sequência de ações falava por si mesma, um padrão revelado linha por linha. Richard chegou em um terno azul marinho, sob medida e familiar, mas a compostura que ele geralmente usava como armadura estava fraturada. Sua mandíbula se apertou quando ele tomou seu assento, os olhos piscando em direção ao banco e se afastando novamente, como se a própria sala se recusasse a se alinhar com ele. Atrás dele, Madison sentou-se em um vestido vermelho vinho, postura composta, sorriso praticado. No entanto,
Seu olhar evitava o centro da sala. Ela observava reflexos em superfícies polidas, em qualquer lugar menos para a frente, como se a distância pudesse ser fabricada apenas pelo ângulo. O juiz pediu a Richard que explicasse por que um divórcio havia prosseguido enquanto Evelyn estava inconsciente após o parto. A pergunta foi simples, quase gentil. Richard respondeu que tinha sido uma decisão pessoal. O juiz seguiu perguntando por que essa decisão se cruzava com os direitos dos recém-nascidos. O silêncio pressionou antes que Richard falasse novamente, mais fraco desta vez. Karen introduziu e-mails que documentavam pressão sobre a administração do hospital, pedidos de acesso exclusivo a informações da UTI neonatal. A correspondência se desenrolou na tela como um mapa de intenções, cada mensagem apertando o cerco. Samuel explicou o fundo Ellsworth com precisão. Ele ativava apenas quando o bem-estar de uma criança estava em risco, disse ele, não por vantagem, mas por proteção. A estrutura existia para prevenir danos, não para criar alavancagem. O advogado de Richard tentou uma refutação, mas o depoimento da doutora Helen cortou isso. Ela afirmou claramente que o estresse de Evelyn tinha uma causa, e essa causa era abandono e coerção. A sala mudou à medida que a avaliação profissional substituiu a especulação. O juiz virou-se para Madison e perguntou sobre seu papel em mensagens que encorajavam a restrição do acesso de Evelyn. Madison negou o envolvimento, sua voz controlada. Karen respondeu apresentando links de comunicação com um intermediário do hospital. A cor drenou do rosto de Madison à medida que o reconhecimento se instalava, a percepção de que manobras privadas haviam se tornado registro público. Samuel enfatizou que a maternidade não poderia ser revogada por boato ou financiamento. Seu tom permaneceu uniforme, mas as palavras carregavam um limite que não se dobrava. Richard tentou redirecionar a discussão para a estabilidade financeira. O juiz respondeu que os bebês exigem sua mãe antes de exigirem reputação. A declaração se instalou na sala como um veredicto, esperando para ser finalizado. A consideração voltou-se para uma ordem de restrição temporária. O juiz ouviu argumentos enquadrados em torno da segurança, continuidade e necessidade médica. A doutora Helen acrescentou que a UTI neonatal exigia calma, que o conflito nos corredores se traduzia em risco mensurável. A enfermeira Linda descreveu o comportamento distante de Richard durante as visitas ao hospital não como opinião, mas como observação registrada em serviço. Richard reagiu bruscamente, voz elevada, e foi imediatamente instruído a manter a calma. A instrução carregava o peso da autoridade que não podia ser negociada. Karen solicitou tutela temporária para Evelyn para garantir decisões médicas consistentes. Samuel acrescentou que, embora o fundo pudesse apoiar medidas de segurança, Evelyn continuava sendo a principal tomadora de decisões. O equilíbrio era claro, intencional. O juiz perguntou a Evelyn o que ela queria. Ela ergueu o queixo, olhos firmes, e disse que queria apenas criar seus filhos em paz. A simplicidade da resposta não deixou espaço para argumentos. Richard falou sobre direitos paternos. O juiz perguntou o que ele havia feito para proteger a mãe e os filhos durante a noite do nascimento. A pergunta permaneceu. Richard não forneceu uma resposta que a satisfizesse. O silêncio que se seguiu foi pesado, coletivo. A ordem foi emitida, tutela de emergência concedida a Evelyn. Um raio de restrição imposto a Richard. Madison sentou-se imóvel enquanto o sobrenome Parker Ellsworth era lido em voz alta, o som ecoando com permanência. Richard olhou para o arquivo diante dele.
a compreensão se instalando enquanto a sala ficava quieta. O peso do que acabara de ser decidido pressionando a quietude que esperava pelo que viria a seguir. Thomas Grant convocou o conselho de administração da Coal Dynamics poucas horas após a decisão de emergência. A sala de reuniões, geralmente reservada para vitórias trimestrais e gráficos de expansão, parecia menor do que o normal. Suas paredes de vidro refletindo rostos contraídos pela preocupação em vez de confiança. Do lado de fora da sala, assistentes moviam-se silenciosamente, já sentindo que algo irreversível estava se desenrolando. Richard entrou por último. Seu terno azul marinho estava impecável, o mesmo corte sob medida que ele havia usado em inúmeras reuniões, mas a certeza que antes o carregava pela sala havia desaparecido. Ele tomou seu assento sem cumprimentar ninguém, mandíbula travada, olhos passando de um rosto para outro, como se medisse quem já havia se voltado contra ele. O conselho não perdeu tempo. Risco ético e exposição legal foram colocados na mesa imediatamente, ligados diretamente à conduta de Richard no hospital. As palavras eram precisas, cuidadosamente escolhidas, mas seu peso pressionava sobre ele da mesma forma. Este não era mais um assunto privado, era uma ameaça corporativa. Um grande acionista falou claramente. Uma empresa dessa escala, disse ele, não poderia sobreviver à imagem de um executivo-chefe que abandonou sua esposa após o nascimento de trigêmeos e depois tentou exercer influência sobre uma unidade neonatal. O dano não era hipotético, já era visível no sentimento do mercado e nas comunicações com parceiros. Thomas pediu a Richard que explicasse especificamente por que sua influência pessoal havia sido usada para interferir nos procedimentos hospitalares. Richard tentou manter a voz firme, enquanto negava irregularidades, enquadrando suas ações como preocupação e confusão. Mas a negação se desfez rapidamente. Logs de comunicação e e-mails preservados foram apresentados, seus carimbos de data e hora e redação, deixando pouco espaço para interpretação. Uma moção foi levantada. O conselho votou para iniciar uma revisão formal da liderança de Richard e suspender sua autoridade de tomada de decisão, com efeito imediato. A contagem foi rápida. O resultado foi inconfundível. Enquanto a votação estava sendo registrada, o telefone de Richard vibrou repetidamente na mesa. O nome de Madison piscou na tela. Persistente, urgente. Ele o ignorou. Naquele momento, salvar sua posição importava mais do que responder a qualquer um, incluindo ela. Madison, enquanto isso, tentou se adiantar à narrativa. Ela postou uma declaração pública, polida e defensiva, insistindo em mal-entendidos e ataques pessoais. A resposta foi brutal. Comentários inundaram mais rápido do que podiam ser excluídos. Patrocinadores se distanciaram. Em poucas horas, sua imagem pública cuidadosamente construída fraturou-se além do reparo. No hospital, Karen enviou um aviso formal à equipe e à segurança. Qualquer tentativa de se aproximar de Evelyn em violação da ordem judicial resultaria em detenção imediata. Não haveria ambiguidade, nem avisos de cortesia. Samuel instruiu sua equipe a ativar medidas de proteção contínuas para Evelyn assim que ela deixasse o hospital. A decisão foi tomada silenciosamente, eficientemente, sem drama. A segurança foi tratada como um dado, não um favor. Através do vidro da UTI neonatal, Evelyn embalou um dos bebês em seus braços durante uma janela programada. O calor constante do pequeno corpo contra seu peito a ancorou de uma maneira que nada mais tinha feito. Pela primeira vez desde que tudo começou a se desenrolar, ela se sentiu verdadeiramente presente, verdadeiramente uma mãe, não um objeto de conflito.
A doutora Helen confirmou mais tarde que todos os 3 bebês estavam respondendo bem. Com a interrupção reduzida e o acesso controlado, seus sinais vitais haviam se estabilizado. O ambiente, ela enfatizou, importava mais do que tudo. Richard contratou uma empresa de comunicação de crise antes mesmo do fim da reunião do conselho. Estratégias foram elaboradas, declarações preparadas, narrativas testadas. Nada disso funcionou. A frase divorciado após trigêmeos já havia endurecido no discurso público, resistente a reformulações. Thomas recebeu cartas adicionais de parceiros à tarde. Cláusulas de moralidade foram invocadas. Condições de revisão ética foram acionadas. A pressão multiplicou-se. Não mais confinado a uma sala de reuniões, Richard sentou-se sozinho enquanto a percepção se instalava. Sua carreira estava desmoronando sob o peso de escolhas que ele havia descartado como gerenciáveis. O poder que ele acreditava que o isolava tornou-se a própria coisa que acelerava sua queda. Madison chegou ao escritório dele sem ser anunciada, seu vestido vermelho vinho marcante contra a paleta corporativa suave. A segurança a parou antes que ela chegasse à porta. Ela argumentou, depois implorou, depois ficou quieta. A restrição foi firme. Ela não era mais bem-vinda. Parada no corredor, Madison finalmente entendeu. Ela havia sido removida do jogo no momento em que Richard deixou de ser um símbolo de vitória. Não havia nada para ela reivindicar. Um editor local entrou em contato com Evelyn com um pedido de entrevista. Ela recusou. Seu foco era singular agora. As crianças vinham em primeiro lugar e a atenção pública podia esperar. Karen aconselhou o silêncio estratégico. A evidência, ela lembrou a Evelyn, tinha sua própria voz. Ela falaria quando necessário. Samuel ecoou o sentimento. O silêncio, usado corretamente, era força. Não sinalizava rendição. Sinalizava controle. Richard tentou voltar ao hospital mais tarde naquela noite. A segurança o interceptou na entrada, suas instruções claras. Ele gritou sobre direitos parentais, sobre injustiça, sobre direito. Os guardas não se envolveram. Quando ele recuou, a realidade finalmente o alcançou. Não restava alavancagem, nenhum ângulo oculto para explorar. Thomas informou o conselho sobre o passo final. Uma votação seria realizada para remover Richard do cargo de CEO para proteger a empresa. As cédulas foram lançadas. A margem excedeu o que era necessário. Richard protestou, sua voz aumentando, mas os números não mudaram. Ele foi instruído a entregar seu cartão de acesso e deixar o prédio antes do final do dia. Assistindo ao feed de notícias de seu telefone, Madison afundou em uma cadeira. O homem com quem ela havia se alinhado não era mais poderoso, apenas desonrado. Karen transmitiu a atualização para Evelyn. Ela ouviu sem satisfação. O que importava para ela não era a perda dele, mas a estabilidade tranquila que começava a se formar em torno de seus filhos. Samuel encontrou os olhos de Evelyn e falou suavemente. A justiça, disse ele, não precisava de aplausos. Ela fechava seu próprio círculo e, quando o fazia, deixava o silêncio para trás. 6 semanas depois, os corredores do hospital pareciam diferentes. O cheiro forte de desinfetante não carregava mais o mesmo peso e as luzes não pressionavam mais o peito de Evelyn como antes. Ela estava perto da mesa de alta, vestindo um vestido de maternidade azul celeste claro, um cardigan bege dobrado cuidadosamente sobre os ombros, sapatilhas nude plantadas firmemente no chão. Sua postura era calma, firme, merecida. Esta não era uma fuga, era uma partida. Os 3 bebês estavam seguros em seus assentos infantis, cada um pequeno,
cada um respirando com um ritmo que se tornara o centro do mundo de Evelyn. Em cada assento, as etiquetas de identificação eram claras e inconfundíveis. Parker Ellsworth, impresso de forma limpa, legal, sem disputa. Ela as verificou 2 vezes, não por dúvida, mas por uma reverência silenciosa pelo que havia sido protegido. A doutora Helen realizou um exame final, seus movimentos praticados e gentis. Ela sorriu ao terminar, dizendo a Evelyn que os bebês estavam fortes o suficiente para deixar a UTI neonatal sob um esquema de cuidados especiais. As palavras pousaram suavemente, sem cerimônia, como se a força tivesse se tornado uma expectativa em vez de um milagre. A enfermeira Linda permaneceu por perto, seu sorriso caloroso e não forçado. Ela disse a Evelyn que nem todos poderiam suportar o que ela suportou e permanecer de pé. Evelyn não respondeu imediatamente. Ela apenas assentiu, porque a gratidão ainda parecia pesada em sua língua. Karen chegou com uma pasta fina e a colocou cuidadosamente nas mãos de Evelyn. Dentro estavam cópias das ordens judiciais e uma explicação clara das proteções legais em vigor para os primeiros 90 dias. A voz de Karen era firme enquanto ela delineava cada passo, cada limite, cada salvaguarda projetada para manter a manipulação longe. Samuel falou em seguida, calmamente. Ele disse que o fundo Ellsworth forneceria segurança discreta se necessário, mas as escolhas à frente pertenciam apenas a Evelyn. Não havia pressão em seu tom, nenhuma expectativa de obediência, apenas respeito. Evelyn encontrou os olhos dele e agradeceu por ter dado um passo à frente quando ela acreditava que estava completamente sozinha. As palavras eram simples, mas carregavam o peso do reconhecimento. Antes de sair, Evelyn parou nas portas da UTI neonatal. A memória das luzes brancas, o baipe constante e o medo insone surgiram sem convite. Ela se permitiu ficar lá por um momento, reconhecendo o lugar onde tudo havia sido reduzido à sobrevivência. Então ela se virou. Durante um breve momento permitido, ela levantou um bebê do assento e o segurou perto. O calor era aterrador. Ela disse a si mesma, silenciosa e firmemente, que criaria seus filhos com bondade, não com amargura. Do lado de fora, um carro familiar modesto esperava. Sem câmeras, sem espetáculo, apenas espaço suficiente para uma mãe e seus filhos irem para casa. Evelyn sentou-se no banco de trás, uma mão descansando na borda de um transportador, ouvindo as respirações suaves e uniformes atrás dela. O futuro parecia real naquele som. Frágil, presente, vivo. Karen a lembrou de que qualquer contato de Richard deveria passar por advogado. A manipulação emocional prosperava no silêncio e na confusão. Disse Karen, e nenhum dos dois teria permissão para retornar. Samuel acrescentou que respeitaria qualquer nível de contato que Evelyn escolhesse, incluindo nenhum. A decisão, ele repetiu, era dela. Evelyn disse que queria que seus filhos crescessem sabendo a verdade, mas não vivendo dentro do ódio. A verdade seria ensinada, a raiva não. A mídia continuou a falar. Histórias apareciam e desapareciam. Evelyn não as lia. Ela escolheu o descanso, a cura e o trabalho lento de se tornar inteira. Uma carta chegou de Richard solicitando uma reunião. Seu advogado respondeu com a execução da ordem de não contato. A troca terminou aí. Madison perdeu o emprego logo depois. Sua reputação desmoronou silenciosamente, sem drama, portas se fechando uma a uma. Não houve discursos, nem desculpas que importassem. Thomas Grant anunciou a nomeação de um novo CEO na Cole Dynamics, acompanhada por um compromisso público com a liderança ética e a responsabilidade familiar.
A declaração foi formal, medida, final. A doutora Helen recebeu mais tarde uma nota manuscrita de Evelyn, agradecendo-lhe por escolher a integridade médica em vez da conveniência. Ela a guardou na gaveta da mesa. A enfermeira Linda arquivou os registros do sistema, tratando-os como um lembrete de que pequenos detalhes poderiam alterar vidas inteiras. Em casa, Evelyn organizou os 3 berços lado a lado em uma sala de estar modesta. A luz do dia filtrava suavemente, não filtrada pelo vidro do hospital. Ela falou cada nome lentamente, cuidadosamente, como se selasse uma promessa no ar. Quando ela olhou para os restos de sua vida anterior, a exaustão, as feridas emocionais, ela escolheu não deixar que eles ditassem o amanhã. Karen verificava regularmente, confirmando o cumprimento das ordens judiciais e garantindo que o silêncio permanecesse intacto. Samuel enviou uma breve mensagem, lembrando Evelyn de que ela nunca precisava provar seu valor a ninguém. Uma noite, quando um bebê chorou, Evelyn os levantou gentilmente em seus braços. O calor preencheu o espaço onde o medo uma vez viveu. Ela abriu uma janela e deixou o ar fresco entrar na sala, notando pela primeira vez que não cheirava mais a hospital. E enquanto olhava para seus filhos, Evelyn entendeu algo clara e completamente. O verdadeiro poder não era sobre quem exigia controle, mas sobre quem permanecia firme pelo que era certo. Ela observou os 3 bebês Parker Ellsworth dormirem e sabia que a história deles começaria com dignidade, não com medo.